Fala galera do Desafio da Química, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será sobre ligações químicas. As ligações químicas, elas se subdividem em três: iônica, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Mas antes de darmos início às ligações, devemos ver antes a regra do octeto. A regra do octeto nos diz que os elementos se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, os elementos eles vão ter a configuração dos gases nobres. Então, olhando a tabela periódica, nós podemos observar que os gases nobres estão na família 8A. Eles são os elementos que estabilizam com 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. O hélio, ele se estabiliza com 2 elétrons. Essa regra do octeto, ela pode sim ter exceções. Então, para verificarmos como que ela atua, vamos pegar, por exemplo, o sódio. O sódio aqui, ele possui 11 elétrons. Então, aplicando a regra do octeto, devemos então fazer a distribuição de Linus Pauling. A distribuição de Linus Pauling, ela acontece da seguinte forma: devemos enumerar de 1 a 7. Devemos enumerar de 1 a 7, de 2 a 7, de 3 a 6 e de 4 a 5. Na primeira fileira, sempre colocaremos S2. Na segunda, P6. Na terceira, D10. E por último, F14. Então, fazendo como exemplo o sódio tem 11 elétrons, faremos a distribuição de Linus Pauling do sódio. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, né? Ó, sempre na diagonal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, aqui, na primeira camada, o sódio terá 2 elétrons. Nessa segunda, 8 elétrons. E nessa terceira, 1 elétron. A regra do octeto nos diz que os elementos se estabilizam com 8 elétrons. Então, ele pode ganhar ou perder elétrons para que ele atinja essa configuração de um gás nobre. Então, aqui, é mais fácil que esse sódio, ele perca esse 1 elétron para ficar somente com com os elétrons da camada L, para ficar com 8 elétrons, ou que ele ganhe 7 para ficar com 8 elétrons. É mais fácil ele
perder esse elétron, certo? Porque daí ele ficará só com os elétrons dessa última camada. Na química, quem ganha elétrons tem carga. Quem ganha elétrons tem carga negativa e quem perde elétrons tem carga positiva. Então, se ele aqui ele é mais fácil ele perdesse um elétron daqui do S2 para ficar só com esses elétrons da camada L, então é mais fácil ele perder esse um elétron para que ele fique com 8 elétrons somente da camada L. Se ele perdeu, ele vai adquirir uma carga positiva. Então, agora nós teremos Na+. Se é Na+, a distribuição eletrônica do sódio ficará 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui ó, a gente pode ver que na camada K ele ficou com 2, na camada L ele ficou com 8, na camada M, ó, agora ele não ficará com nenhum elétron, porque ele perdeu um elétron, para que ele se estabilizasse com 8 elétrons. Agora, podemos fazer como exemplo também o cloro. Podemos fazer a distribuição do cloro. O cloro, ele, na tabela periódica, está presente na família 7A, ou seja, aqui ó, ele tem 17 elétrons. Se ele tem 17 elétrons, faremos a distribuição dele da seguinte forma: 1s2, 2s2, sempre na diagonal, né? 2p6, 3s2, 3p, ó, 2, 4, 10, 12, para 17 faltam 5. Então, se faltaram 5 para ficar com 17. Então, aqui na primeira camada nós temos 2 elétrons, na segunda camada temos 8 elétrons, na última camada temos 7 elétrons. Então, a regra do octeto nos diz que os átomos se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. É mais fácil aqui ele ganhar um elétron ou ele perder esses 7 elétrons para ficar só com os 8 elétrons desta camada. É mais fácil ele ganhar um elétron. E como eu disse, quem ganha tem carga negativa e quem perde tem carga positiva. Então, aqui o cloro adquirirá uma carga negativa. Sua distribuição ficará como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui, as camadas, camada K com 2, camada L com 8 e camada M também agora com 8, porque ele se estabilizou. Ah, mas não podemos, então, ver quantos elétrons eles possuem através da tabela periódica? Podemos. Na tabela periódica, temos que a família 1A tem 1 elétron, a família 2A tem 2 elétrons na última camada, a família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, essa é a regra, mas não podemos nos esquecer que sempre há exceções e que o hélio também ele se estabiliza com 2 elétrons. Dessa aula eu quero que vocês gravem o seguinte, que os elementos eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, eles vão tender a ter uma configuração de gases nobres. Quem ganha elétron terá carga negativa, quem perde elétron terá carga positiva. E que para o próximo vídeo nós veremos ligação iônica, então quero que vocês curtam o vídeo e deixem nos comentários que eu posso tirar algumas dúvidas e também compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que está com dúvida na química.